E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula sobre design. Nessa aula a gente vai falar sobre tipografia para a conversão. E a primeira coisa que você tem que pensar ao escolher uma família tipográfica é sobre a voz do projeto. Então, qual a voz você quer transmitir no projeto, na peça que você está criando? Aí do lado direito a gente tem um exemplo com duas fontes diferentes, com a mesma palavra, porém na primeira a gente tem uma fonte mais forte, com traços mais fortes, uma fonte serifada, uma fonte mais robusta, e abaixo a gente tem uma fonte cursiva, mais humanista, com traços mais finos, mais delicados, mais suaves, com linhas curvas. Então você consegue perceber a diferença de mensagem que eu transmito com a primeira fonte e com a segunda fonte, utilizando a mesma palavra? Portanto, ao escolher uma família tipográfica, você tem que pensar em qual voz do projeto você quer transmitir para quem vai ler aquele projeto, para quem vai usar aquele site, para quem vai visualizar aquela placa, aquele anúncio. É super importante isso. Então, dependendo do tipo de fonte que você escolhe, você transmite uma mensagem com um tom diferente, você transmite a mensagem com um significado até mesmo diferente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você for escolher uma fonte é: qual é a voz que eu quero transmitir no meu projeto? Qual é a voz que esse projeto necessita transmitir? Qual é o público-alvo desse projeto? Então, qual será a melhor voz para esse público? E agora a gente tem um exemplo da fonte Times, que é uma das mais famosas, é uma das fontes mais utilizadas no mundo, e ela tem esse ar tradicional, é até um pouquinho sofisticado, mas é mais reacionário, mais tradicional. Essa é uma fonte que transmite uma imagem mais formal. E eu escolhi essa fonte porque muitas vezes a gente pensa que somente a serifa determina a voz do projeto, ou que a gente tem que pensar somente na serifa na hora de escolher um projeto. Porém, não é só isso que você tem que pensar na hora de escolher uma fonte. Você tem que pensar no conjunto como um todo. Porque uma fonte com serifa também pode ser uma fonte moderna, que transmite um ar moderno, que é o caso dessa fonte, que é a Museu. Você pode perceber que essa fonte ela é mais moderna, ela tem os cantos arredondados, ela é mais geométrica. Ela consegue transmitir uma personalidade forte, que nem a Times, porém com ar moderno. Então, quando você for escolher a voz do seu projeto, não pense somente se é uma fonte com ou sem serifa. Pense na fonte como um todo. Analise a família tipográfica como um todo. Faça testes e veja qual é a voz que ela transmite. Outra coisa que você tem que se perguntar quando você está escolhendo uma família tipográfica é: o meu tipo vai ser para ler ou para ver? Quando a gente escolhe um tipo, a gente tem que analisar a legibilidade e a leiturabilidade. A legibilidade diz respeito ao reconhecimento das letras individualmente. Então, é a facilidade de distinção das letras. Leiturabilidade diz respeito ao reconhecimento e a fluência dos tipos em sentenças como frases e parágrafos. Nem sempre uma fonte que tem alta legibilidade ela vai ter uma alta leiturabilidade. Legibilidade diz respeito a você identificar cada letra como uma unidade. Então você consegue identificar a letra A, consegue identificar a letra D. Leiturabilidade diz respeito a você conseguir ler com fluência, utilizando aquela fonte em grandes sentenças, em grandes manchas de texto. Então, tipos para ver. Quando usamos tipos para ver, o fator mais importante é o visual. A gente não se preocupa tanto com a leiturabilidade, sim se ela é legível. Então, o mais importante é que as pessoas consigam identificar as letras, mas a gente não vai utilizar esse tipo para ver em grandes textos, em grandes sentenças. Normalmente, tipos para ver a gente vai utilizar em posters, capas, logotipos, sinalização, por vezes, títulos, anúncios. A questão do tipo para ver é a questão visual. O mais importante é o impacto visual que essa fonte vai ter. Por isso, a gente utiliza ela em sentenças curtas e que a gente precisa chamar a atenção para essas sentenças, como no caso de um título, que é o que a gente tem nesse exemplo. Você pode ver que a palavra título está tranquila de ler, você consegue identificar que ali está escrito título. Apesar do O ali a pessoa poder se confundir, pensar que é um A, mas no geral dá para identificar que a palavra ali é título. Entretanto, abaixo a gente tem um texto corrido, tem uma sentença grande de texto, e você pode perceber que a leiturabilidade desse tipo não é muito boa. A gente tem dificuldade de ler esse tipo em uma grande mancha de texto.
Eu consigo até identificar algumas palavras, mas eu tenho dificuldade para ler. Eu vou ter que me aproximar mais, eu vou ter que demorar mais, eu vou demorar mais para ler esse texto. Então a leiturabilidade desse tipo é baixa. E a gente tem os tipos para ler. Tipos para ler é quando a leiturabilidade é mais importante do que o quesito visual. Então não precisa causar um impacto visual. O mais importante é que a pessoa consiga ler tranquilamente, de forma fluida, a grande mancha de texto. E normalmente a gente utiliza isso em jornais, livros, manuais, revistas, blogs, no texto corrido dessas peças. E a gente tem um exemplo agora de um texto para ler. Você pode perceber que é bem mais tranquilo de ler, é bem mais fácil de ler esse texto do que o anterior. Porém, na palavra título, ali em vermelho, ele não tem um impacto visual tão forte enquanto o outro. Ele é mais simples. Então esse tipo seria um tipo para ler. Porém, a gente não precisa ficar preso somente a um tipo. A gente pode utilizar mais de um tipo em uma peça. Claro que não é bom você abusar. Normalmente, entre 2 ou 3 tipos por peça já está de bom tamanho. E como você pode ver nesse exemplo, a palavra título está com uma fonte que é para ver, porque ela é uma sentença curta, ela tem que chamar atenção, ela é o título da peça, então o mais importante aqui é o impacto visual. E abaixo eu utilizei um tipo para ler, porque o mais importante aqui não é o impacto visual, e sim que a pessoa consiga ler, consiga absorver, consiga entender a informação que eu estou passando através desse texto. E nessa questão, quando a gente quer utilizar um tipo para ver, um tipo para ler, você pode muitas vezes utilizar um mesmo tipo. Você pode fazer a combinação anterior, utilizar um tipo para ver e um para ler, ou simplesmente utilizar somente um tipo, somente uma família tipográfica. Porém, variando no tamanho, variando na espessura, variando na cor, que é o caso desse exemplo. Como você pode ver, a palavra tipografia, ela tem uma espessura maior, ela tem um peso maior que a fonte do texto corrido. E isso utilizando somente a mesma família tipográfica. Então, por exemplo, se você baixa a família tipográfica da Helvética, você tem lá vários pesos. Você tem a Light, você tem a Medium, você tem a Black. Com isso, você pode variar nesses pesos da família para criar esse impacto visual e não necessariamente utilizar um outro tipo, uma outra família tipográfica. Este é um recurso que você pode utilizar também. E para terminar essa primeira parte da aula sobre tipografia para conversão, a gente tem a questão com ou sem serifa. Normalmente no digital, você vai utilizar a sem serifa e no gráfico, a com serifa. Por quê? Porque no digital as serifas podem se tornar borrões, prejudicando assim a leitura e o entendimento. Já no gráfico, essas mesmas serifas auxiliam na leitura, proporcionam uma continuidade para o texto, ajudando o texto a ficar menos cansativo para os olhos de quem está lendo. Essa é uma regra que você pode utilizar se você quiser fazer uma escolha segura, se você quiser fazer uma escolha pragmática, com pouca chance de erro. Porém, isso não é uma regra absoluta, porque hoje em dia, cada dia mais a tecnologia está avançando, a gente tem telas de 4 ou 5K, então essa questão da serifa virar borrão é bem relativa. Tá? Isso não é necessariamente verdade em todos os casos, não é necessariamente verdade que uma fonte com serifa no digital é ruim de usar. Do mesmo jeito no gráfico, que utilizar uma fonte sem serifa seja ruim também. O que cabe aqui é o seu bom senso, é a sua avaliação. Você tem que ter o discernimento para perceber se aquela fonte serve para o objetivo, para perceber se aquela fonte não deixa a leitura cansativa. Portanto, essa história que você tem que escolher uma fonte com serifa para o gráfico, sem serifa para o digital, não é uma regra absoluta. O que cabe aqui é o seu bom senso. Se você quiser fazer uma escolha mais segura, mais pragmática, você vai por esse caminho. Se não, você realiza testes e vê se aquela família tipográfica responde bem ao suporte que você está utilizando, seja digital ou seja gráfico. Então é isso. Essa primeira parte da aula sobre tipografia para conversão fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre tipografia para conversão, beleza? Um forte abraço, estuda aí, galucho. Até mais, fui!